teve com o Biden certa vez. Sim. E disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Olha só, eu tive com o Biden, como estou estando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida, até como foi para um reservado, eu percebi que difícil conversar com ele. Agora, o Trump que falou isso aí, não foi o Biden. Porque pela primeira vez, segundo o Trump, o Brasil e os Estados Unidos tinham uma ideológica, né? E eu tive muita conversa com o Trump, sim. Falei de um possível comércio norte-sul, apesar de concorrermos nos commodities, tínhamos tudo realmente para fazer um bom governo juntos, né? E ele queria a minha eu primeiro quis a reeleição dele, deu azar, tá? Não chegou. Depois ele, apesar de não ter interferido em nada, queria a minha reeleição também e não foi possível. Temos um caminho semelhante, a facada aqui, eu tiro nele, tá? E o Brasil vivia um excelente relacionamento com os Estados Unidos, até a questão de Forças Armadas. O Trump colocou as Forças Armadas como um grande extra-OTAN, ou seja, passamos a ter acesso e tecnologia mais barata e de forma mais rápida. Atendemos as Forças Armadas. Nós vamos chegar ao Trump, vamos falar do Trump, presidente, mas eu queria antes lhe perguntar, eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem é que quer assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitido quebrar o sigilo. Quebraram o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não. Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 Mas no seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 vezes. Você não manda na Polícia Federal, a não ser que você tenha um certo esquema, você não manda. Tá? Então o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina, porque sabia que meu filho, o Carlos, ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né, presidente? Não dá. Eu quero saber, o senhor falou agora, querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. Que 2 policiais que teriam procurado, não fala se é policial federal, legislativo, não fala nada, teria procurado ali a portaria e tentado entrar lá. Por que isso aí? Agora o Adélio até há pouco tempo era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá, também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato, a dona da pensão morreu. Daí se fala, o que eu não estou entendendo câncer. O que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Adélio? Quem quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, não querem só me prender, querem me matar. Eu acredito. Quem é que quer assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, que não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema. Tá? O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Quando então, mas vamos dar um nome e sobrenome, então, não, do sistema. Vou te dar isso aqui. Quando aparece, por exemplo, uma vaga para o Supremo, você não imagina a quantidade de pessoas que vão te pressionar. Pessoas que saem, você conhece, sabe quem é, mas que saem ali do nada e tem seu nome para indicar. E quando você não indica, você vira o inimigo das pessoas. E quando o senhor indica, o senhor espera algo em troca, por exemplo, porque quando o senhor fala aí da inelegibilidade no TSE, muito se comenta também, o Nunes Marques, que é o indicado do Bolsonaro, poderia mudar algo nesse cenário. O senhor tem essa expectativa? São só 2 que eu tenho lá, tá? E eles não têm que seguir determinação minha. É o sentimento deles. Eu não decido o voto do Cássio nem do André. De vez em quando eu converso com eles. Continua essa liberdade toda. Porque o Cássio, primeiramente, eu o conheci na transição. Ele vinha fazendo um trabalho junto ao Senado, que ele seria indicado numa lista
para o STJ. Então já estava amaciado o terreno para ele. Por isso o Cássio. O André, eu tinha um compromisso de indicar um terrivelmente evangélico. Compromisso que assumi dentro de uma igreja evangélica, Gedeões, lá em Santa Catarina. Por isso indiquei o André, que eu tinha que ter esse compromisso. Agora, repito, você não imagina a pressão que você sofre para indicar outro nome. Que realmente uma vaga para o Supremo é algo fantástico para muita gente. Presidente, o senhor mencionou aí militares de alta patente, o senhor é réu com diversos militares de alta patente, inclusive em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disseram que o senhor trabalhou e conversou e discutiu a questão de uma possibilidade de golpe. Gostaria de saber como é que o senhor vê essa declaração dada pelos ex-comandantes, se o senhor se sente de alguma forma atraído por eles, se há aí algum tipo de decepção com os ex-comandantes, como é que é a sua avaliação do que eles disseram? Com todo respeito a você, Carla, ele não declarou isso. A Polícia Federal e os comandantes disseram... Eu tenho que ver o que está nos autos. O que o comandante do Exército falou que foi discutido hipóteses de defesa, sítio. Por que hipóteses? Por que essa discussão? Quando o primeiro questionamento que eu fiz junto ao TSE, via o advogado do partido, você pode estar equivocado, uma petição que realmente é impossível, pode criticar a petição. Em poucas horas, o Alexandre de Moraes indeferiu, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Juntei novamente o nosso pessoal do partido, alguém falou em recurso. Se recorrer, a multa vai passar para 200 milhões. Ou mais grave, pode até caçar o registro do PL, dada a força que o Alexandre de Moraes tinha naquele momento, ainda tem hoje em dia, em grande parte. Ele diz aí, o que sobrou para mim? Eu conversar com as pessoas de confiança mais próximas, existe outra possibilidade dentro das 4 linhas da Constituição, aí está a resposta do comandante Freire Gomes, que foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Algum problema nisso? Mas é porque disseram que o comandante do Exército e da Aeronáutica, na época, teriam sido contra a sua ideia e que o único que tinha concordado teria sido o Garnier, o almirante da Marinha. Olha. Então, nesse sentido, o depoimento dos então comandantes, eles vão contra a sua defesa, né? Pelo menos do Exército e da Aeronáutica. O comandante da Marinha era o que menos falava. O que ele falava de vez em quando era, dentro das 4 linhas, estou junto. Por causa disso, ele estaria favorável a um ato antidemocrático? Outra coisa, você discutir hipótese de dispositivos constitucionais, isso é antidemocrático? Eu acredito que é antidemocrático, foi o que o TSE fez comigo. Durante a campanha, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto, do Lula falando que se roubava o celular para tomar cervejinha, imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth, imagem minha na ONU. Não podia botar imagem do 7 de setembro. Presidente, desculpe a franqueza, mas nós estávamos com a seguinte conjuntura. Houve uma eleição, a eleição foram apurado o resultado, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito? Por que discutir dispositivos como o estado de sítio, estado de defesa, diante desse quadro? Por que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das 4 linhas? Sim. Por que comandante militar? É o meu ciclo de amizade. Sim, mas por que discutir estado de sítio nesse ambiente? Porque o TSE nos impediu de novos recursos. Sim, mas e foi uma essa conversa, decisão 2 do reuniões TSE, rápidas. Essa decisão do TSE, o PL entrou com recurso, pedia a anulação de determinadas urnas do segundo turno, só da eleição presidencial, não de governadores, e o ministro Alexandre de Moraes indeferiu, mas foi referendado depois pelo plenário do TSE. Isso é jogar dentro das 4 linhas. Os senhores recorreram, o TSE negou o recurso. Por que discutir estado de sítio e estado de defesa? Acho que não tem dúvida que o Alexandre de Moraes exercia uma ascendência enorme dentro do TSE. Ele poderia indeferir sem problema nenhum, tinha entrar com outro tipo de recurso. Qual o problema? A eleição do Aécio Neves de 2014, ele questionou também. Ele pediu uma auditoria externa. Sim, mas depois de decidido... Tudo bem, mas por que a multa não se discute mais eleições? Por que isso? Quer ver uma coisa? Se eu tivesse os poderes que Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Ou então o que é esse gesto para outro ministro? Ninguém
Agora, o senhor não considera, presidente, que é uma anomalia um presidente que foi derrotado na urna, recorreu ao TSE, o TSE disse, olha, esse recurso é incabível, indeferível, e aí vai discutir estado de sítio, estado de defesa. Isso não é uma situação anômala? Incabível, tudo bem. A multa é que ninguém engoliu. Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém? Mas aí podia recorrer da multa, né? Nós ouvimos Mas se eu recorrer da multa, ia passar por 200 milhões. Nós ouvimos aqui, entrevistamos eu e a Carla, por acaso, o presidente do vosso partido, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que foi um erro aquele recurso. Então, a opinião deles são opiniões, né, Josias? Você tem a tua opinião, tem a minha, a Carla tem a dela. São opiniões.